E se eu te dissesse que essa sua busca desesperada por amor, por atenção, por ser querido por todos, é exatamente o que tá te levando à solidão? Que o medo de perder o afeto de alguém é o que te faz aceitar migalhas até não te restar mais nada. Eu passei anos da minha vida tentando entender isso, e eu vou te poupar tempo, sofrimento e desgosto nos próximos minutos. Todos nós fazemos isso. A gente diz pra gente mesmo: eu só vou ser feliz quando eu for amado. Eu vou ser feliz quando finalmente encontrar alguém que me aceite. Eu vou ser feliz quando nunca mais me sentir sozinho. Eu vou ser feliz quando não for mais rejeitado. E aí você passa a vida inteira assim, aceitando tudo, perdoando tudo, aguentando o que for preciso, tudo por um pingo de atenção, por um olhar de aprovação. Como aquela pessoa que sempre dá um jeito pra estar disponível pros amigos, mas que, quando precisa, nunca encontra ninguém. Ou aquele que se esforça para manter um relacionamento onde só um dos lados se compromete, como alguém tentando encher um copo furado, sabe? Mas aqui tá a verdade que eu gostaria de ter entendido antes. Quando você tá disposto a abrir mão de si mesmo para agradar os outros, você acaba deixando de existir. É como uma folha levada pelo vento, você já viu? Ela simplesmente não tem direção própria, apenas vai para onde o vento leva. Quando você se molda para caber na expectativa do outro, você perde a sua essência, perde a sua autenticidade. E quando você não tem uma identidade própria, ninguém fica, porque ninguém se apaixona por uma sombra, por alguém que só reage, mas nunca impõe, nunca escolhe, nunca diz não, a não ser os narcisistas. Eu sei bem como é isso. Passei anos achando que ser amada significava estar sempre disponível, que ser querida significava nunca decepcionar, nunca frustrar, nunca contrariar. Como aquela pessoa que diz sim pra tudo no trabalho, assumindo tarefas que não são suas, trabalhando além do necessário, na esperança de ser valorizada, mas que no final só é vista como alguém inconveniente e descartável. E sabe o que acontece? A gente fica invisível. A gente só é lembrado quando alguém quer ou precisa de algo, e não pela nossa companhia e valor, apenas pelo que a gente pode oferecer e ser útil. Aí a gente acaba não pertencendo a lugar nenhum, porque quem é levado para todo lado nunca tem um lugar só seu. E a ironia disso tudo é que o medo de perder alguém te faz abrir mão de si e no fim você perde os dois, porque ninguém respeita quem não se respeita, ninguém valoriza quem não se dá o devido valor. Eu passei muito tempo acreditando que se eu dissesse não, eu perderia as pessoas, mas a verdade é que quando você tem medo de perder os outros, você já se perdeu faz tempo. E aqui tá a pior parte, a que dói mais. Quando você vive assim, você se cerca de pessoas que não te amam de verdade. Você cria relações baseadas no medo, na dependência e na necessidade de ser aceito a qualquer custo. E no final, você descobre que nunca foi sobre amor. Foi sobre conveniência, dependência, comodidade. Tudo menos amor. Outro exemplo da minha vida foi que eu passei muitos anos acreditando que se eu fosse gentil o suficiente, compreensivo o suficiente, as pessoas nunca me abandonariam. Mas isso só me levou a aceitar menos do que eu merecia. Eu me diminuía, me moldava, me anulava, tudo para ser amada. E eu me sentia amada? Claro que não. Eu muitas vezes me sentia usada até. E no fim, mesmo cercada, rodeada de pessoas, eu me sentia sozinha. Porque eu queria ser valorizada, mas eu não fazia isso por mim mesma. Eu queria ser amada, mas eu mesma não me amava. Pensa aqui comigo, quantas vezes você já tentou agradar todo mundo só pra acabar com o vazio dentro de você? Quantas vezes você se moldou pra caber na vida de outra pessoa e no final percebeu que tu se perdeu completamente de ti mesmo? Sabe, eu vejo pessoas que passam a vida toda tentando agradar os outros, e eu me incluo nesse bolo. E sabe qual é a maior tristeza disso? Perceber tarde demais que a gente nunca viveu pra gente, sabe? Mas eu também vejo pessoas que vivem de outra forma, que aprenderam que se valorizar não é egoísmo. Essas pessoas colocam limites, se respeitam, escolhem as relações em que são amadas de verdade, e não aquelas que precisam implorar por amor. Você não deve implorar o amor de ninguém. Não aceite migalhas de ninguém.
Você merece ser querido, você merece ser amado de verdade por ser quem você é, com as qualidades e defeitos que você tem, sem precisar estar o tempo todo se anulando, tentando se encaixar na forma do outro viver, sem poder dizer como você realmente se sente, porque você tem medo de que, se você falar como você se sente, você vai perder algo. Você não tem como perder algo que nunca teve. Coloca isso na cabeça. Você não tem como perder algo que nunca teve. É duro de ouvir, né? Foi duro pra mim também ouvir essa frase. E é duro até hoje, mas você precisa entender, mesmo que seja difícil, que isso não te leva a ter o amor genuíno das pessoas, só te leva a mais solidão. Amor genuíno é construído, na verdade, na confiança, na autenticidade e na liberdade de você ser verdadeiro antes de tudo. Com você mesmo. Você quer saber o que é a verdadeira liberdade? É quando você para de ter medo de perder quem nunca te valorizou. A verdadeira confiança é quando você entende que é melhor estar sozinho do que rodeado de gente que não te respeita e não te valoriza. Eu costumava pensar que eu não seria feliz até que eu tivesse o amor e a aprovação de todos. Mas eu percebi que isso nunca foi sobre os outros. Foi sempre sobre mim. E eu tive uma experiência recentemente na minha vida e eu percebi que o ponto principal não é agradar a todo mundo. É ser autêntico, é ser verdadeiro com você mesmo. É ser quem você é, sem medo. A alegria não tá em agradar os outros, agradar a todo mundo. Tá em ser fiel a você mesmo. Porque se você não for fiel com você mesmo e viver aceitando migalha dos outros, você vai viver pra sempre na solidão, mesmo estando rodeados de pessoas, aparentemente. Então, aqui tá o que me levou anos pra entender. Você não vai ser amado de verdade enquanto não aprender a se amar primeiro. Um forte abraço e se valorize.